Olá, queridos, graça e paz. Estamos hoje iniciando a nosso penúltimo estudo, né, sobre o livro de Apocalipse. Estamos bem na reta final. Hoje vamos ver se a gente dá uma boa adiantada para que amanhã a gente possa fazer o resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora. Ontem nós falamos sobre a queda da Babilônia política e falamos sobre Armagedon, né? Aquela grande batalha que vai acontecer no Vale do Meguido, né? Lá no centro-norte de Israel. E uma batalha terrível, o Senhor vai conclamar as aves do céu para comer a carne dos corpos que ficarão ali, o Senhor, que não serão sepultados, que não serão velados. E uma cena realmente bem terrível de se imaginar, né? Mas depois dessa guerra, dessa batalha, né, em que a besta vai ser derrotada, o falso profeta já vai estar derrotado antes pela própria besta, que é o anticristo, a gente entra num período que a gente aguarda com muita expectativa, né? Ainda que não seja o definitivo, mas é um momento grandioso, tá? Que é o capítulo 20, né, do livro de Apocalipse, que fala sobre o milênio e o juízo final, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é milênio. Milênio é literalmente 1000 anos, tá? Há alguns estudiosos que falam que talvez esse milênio não seja 1000 anos, mas é um período que se entende por um tempo muito longo, tá? E vai falar justamente esse período de milênio, um reino esplendoroso do Senhor Jesus, como a gente falou, tá? Ele será de fato Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o milênio em si, ele vai ser uma preparação da Terra para o perfeito estado eterno. Então, o milênio, ainda que seja um reinado do próprio Senhor junto com a sua igreja, ele é uma preparação daquilo que o Senhor quer em definitivo para a terra e para o homem. Então, há alguns textos escatológicos, né, desse período, dessa mudança na vida do homem, da própria constituição física do homem, que vai ser muito mais resistente. O homem volta a um tempo muito parecido lá ao de Adão, com a sua longevidade, ainda que exista a morte, né? E a gente vai ver isso aqui, entre o animal, entre a terra, o mar, toda essa modificação que acontecerá na terra para que o Senhor Jesus reine. Isaías 65:17, ele vai lembrar disso, né? O Senhor criando novos céus e nova terra já nesse período. Isaías 65:20, ele vai dizer: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Então olha a longevidade que haverá nesse tempo. Isaías 65:25, ele vai dizer: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com boi. Então a gente vê que a própria mudança da alimentação dos animais ferozes, ele muda porque Jesus está aqui e as condições mudam. Então esses vídeos que a gente vê das pessoas abraçando leões e tigres e tal, isto será uma realidade neste tempo, tá? Então, versículo 1, tá? do capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Por que o milênio ele tem uma característica diferente de tudo aquilo que a gente conhece da história, a não ser lá no período de Adão, tá? Porque ele diz o seguinte, que ele toma a chave, um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Então a gente observa que a chave volta para a mão do Senhor. O Senhor tem a chave do abismo. Esse abismo é o Hades, tá? É o Hades, prisão. Então, o que o Senhor faz com esta chave e com esta cadeia? Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Então o dragão Satanás, é o diabo, é a mesma pessoa. E amarra por 1000 anos. Então a gente já falou que Satanás é uma palavra hebraica e diabo é uma palavra no grego, tá? Então aquele é o adversário, é o acusador, é o contencioso. Lança por 1000 anos e lança no abismo. Ele fecha e sela. Então se ele fecha e tem o selo,
só pode abrir quem tem o selo, quem tem autoridade, e essa autoridade está na mão de Jesus. E ele é preso para que não enganasse mais as nações, até que por 1000 anos, os 1000 anos se completassem. Então há um tempo dele ficar preso, mas há um tempo dele ser solto também. Então ele diz que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que é necessário que o diabo, depois de estar preso lá no Hades, que é lugar de prisão, onde estão os mortos que morreram sem salvação, e já o anticristo e o falso profeta não estarão lá, porque eles já estarão no inferno definitivo, que são aqueles que vão inaugurar o inferno definitivo de fogo, enxofre, etc. Tá? E por que ele vai ser preso? E por que ele é solto novamente? Aí a gente precisa entender algumas coisas. Tá? Primeiro, que o Senhor vai provar para o mundo que o pecado é muito mais do que uma influência maligna. É muito mais do que uma influência maligna. Que é muito mais do que um produto diabólico, em que o pecado, ele vai nascer muitas vezes no próprio coração do homem, por ele só. Por ele só, tá? Então, isso agrava mais ainda a condição do homem. Por que agrava mais a condição do homem? Porque se o diabo está preso, se ele é uma influência para o mal e ele está preso, há um agravante maior ainda de quem peca. Mas as pessoas vão pecar nesse período? Elas só não vão pecar porque existe uma lei. Quando nós aprendemos que de Sião sairá a lei, é porque a regra dele é vara de ferro, e ele pune com severidade aqueles que não cumprem a sua lei. Então, as pessoas vão cumprir agora. A pergunta é, vão cumprir com todo o coração na adoração ao Senhor? A gente vai ver que não é bem assim que isso vai acontecer, tá? E ele depois vai ser solto, tá? E ele foi preso porque ele enganava as pessoas, e ele é o pai da mentira. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, tá? E talvez algumas pessoas perguntassem, por que ele é preso, e por que o Senhor não destrói, e por que o Senhor ele não faz isso de uma vez por toda? Vai mostrar que o Senhor, ele não é prepotente. O Senhor, ele não é prepotente para que prendesse Satanás e simplesmente deixasse com que o homem ficasse livre sem essa influência. E vai provar que o pecado, ele nasce não somente por uma influência maligna. Então, o Senhor vai descobrir, e o homem vai descobrir também, que o homem precisa, na verdade, para chegar à glória, ter uma mudança no profundo do coração, e não apenas por aparências, né? Não apenas por aparências. João 4,44, ele vai dizer a respeito do diabo, o que ele representa. Ele vai dizer, vós tendes por pai o diabo, o Senhor falando, tá? E ele diz que ele é homicida desde o princípio, nele não há verdade, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Então a gente vê que a mentira é algo muito, muito sério para o Senhor. E a gente vai ver que é uma das condições para não se estar escrito no livro da vida, tá? Por que Satanás é preso e é solto? A gente vai ver que durante esse período do milênio vai nascer muita gente. 1000 anos, queridos, 1000 anos. O Brasil não tem 1000 anos. O Brasil não tem 1000 anos, tá? 500 e tantos anos, poucos anos. E o Senhor vai estar aqui durante 1000 anos. Vai nascer muita gente que essa história lá do milênio de Armagedon certamente vai estar no esquecimento, mas o Senhor vai estar reinando com a igreja aqui. E a gente vai descobrir que assim que ele é solto, as pessoas vão estar prontas para novamente se voltarem contra o Senhor e contra o povo de Deus, que é Israel, o povo escolhido, tá? E ele vai, o Satanás vai voltar a influenciar as pessoas contra o Senhor, contra tudo que se refere a Deus e o povo de Deus lá em Jerusalém, e vai voltar a fazer guerra contra eles. E vai mostrar que ele não tem jeito, que o diabo não tem jeito, que a condenação dele é certa e irrevogável. Versículo 4. Então vi tronos. Ele vê tronos.
E esses que estavam sentados tinham poder para julgar e via a alma daqueles que foram degolados e que reviveram, reinaram também com Cristo durante 1000 anos. Então, a gente vai ver que a igreja vai estar reinando com o Senhor. A igreja do período do Senhor, os do Antigo Testamento que morreram salvos e aqueles que morreram na grande tribulação também, que ele está falando desses que foram degolados. É justamente sobre esse período, tá? Então, assentar no trono significa ter autoridade de rei e julgar. E o Senhor vai nos dar essa condição de estar junto com eles, fazendo julgamento sobre a terra, tá? E ele diz no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que 2000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então a gente vai entender a primeira ressurreição apenas para aqueles que morreram salvos, tá? Aqueles que morreram sem salvação, eles estão em lugar de prisão, o Hades, porque eles vão ressuscitar, tá? Mas para julgamento e serem condenados, ou melhor, receberem o juízo, porque condenados já estão. A decisão de para onde nós vamos não vai estar no tribunal de Cristo, vai estar aqui enquanto nós estivermos vivos, isso é para todo homem, tá? Muito bem. E somente a partir daí é que da condenação é que todos serão jogados no lago de fogo e enxofre, que com sofrimento haverá choro, ranger de dentes, que é a condenação eterna. Isso a gente vai ver mais na frente. Versículo 6, bem-aventurado, santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, tá? Ou seja, aqueles que ressuscitam no Senhor. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é condenação eterna. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Sacerdote faz lembrar sempre o papel do sacerdote, que é qual? Levar toda a situação do povo, né, para Deus. Essa situação do sacerdote é diferente do profeta. O profeta é aquele que recebe de Deus para o povo. O sacerdote recebe da igreja, do povo, e leva para Deus como intercessor, né? Por isso que Jesus é o sumo sacerdote, tá? Muito bem, então versículo 7. Olha, quando se completassem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Então esse cara é solto de novo. Ele vai voltar a atormentar a terra, tá? Só que agora o período dele vai ser muitíssimo curto. Então, o versículo 8, ele sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Ele vai falar de Gog e Magog, que vai representar de novo as nações que se voltam contra Israel. E alguns falam que China, Rússia, Alemanha. Mas serão todas as nações que se voltarem contra Israel novamente. As nações vão continuar trabalhando, funcionando, o mundo continua agindo, funcionando todas as coisas. Então, só aqueles que se rebelarem contra, tá, o Senhor. São povos e nações rebelados contra o Senhor que vão se voltar novamente contra Jerusalém. Tá? Muito bem. A diferença nessa batalha é que não haverá uma batalha campal como nós vimos no próprio Armagedon com o Senhor, junto com a igreja e tal, lutando contra os inimigos de Israel. Agora vai ser uma batalha diferente, rápida e instantânea. Olha o que diz o versículo 10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão... Vamos voltar aqui, eu dei uma adiantada. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a Arraial dos Santos. E a cidade querida é a cidade de Jerusalém. Tá? Então, olha só, largura da terra. Então veio gente de todos os lados. E cercaram a cidade e cercaram Jerusalém. O que diz o texto fechando o versículo 9? Mas desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, não houve nem batalha. Direto um juízo de Deus que veio e acabou com esse povo instantaneamente com fogo do céu. Tá? Então, é uma batalha diferente que vai acontecer aqui. Muito diferente de todas aquelas que nós vimos antes. Então, o versículo 10, ele vai dizer, e o diabo, tá? O diabo, o Satanás, né? Que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, ele não está mais no Hades. Quem está no Hades são aqueles que morreram sem salvação. Agora ele vai para onde está o anticristo, que é a besta, e o falso profeta. E são lançados lá
nesse lago de fogo e enxofre, que é de condenação e sofrimento eterno, tá? Onde estão a besta e o falso profeta, tá? E serão atormentados pelos séculos dos séculos e por aí vai. Versículo 11, e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achar lugar para eles. Então esse trono branco é trono de juízo, é trono de juízo. Muito bem, então esse trono ele vai estar estabelecido pelo Senhor para julgar os atos praticados por aqueles que morreram sem salvação, que estão no Hades, porque a igreja, os salvos que morreram no Senhor, estarão com ele na glória, na eternidade. Versículo 12, vi os mortos, grandes e pequenos. Então abriu-se o livro, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, lei da semeadura, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, aqui é a semeadura do Senhor, tá? Então, quando ele fala de grandes e pequenos, não importa o que foi, nível social, se era autoridade, se era qualquer, para o Senhor estarão todos no mesmo nível, tá? Então esse vai ser o livro dos Atos dos Homens, tá? Conhecido como o livro dos Atos dos Homens. Mateus 10, 26 vai falar sobre isso, e isso é muito importante. O que o Mateus vai escrever? Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não seja a revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ou seja, as pessoas podem enganar a qualquer um, mas não enganam o Senhor, e não vão enganar, porque o Senhor, ele tem no seu livro, né, os rolos que se abrem, é um computador de Deus que não há um IBM, não há nenhum computador na Terra que se iguale ao que o Senhor tem de armazenamento de informações. Queridos, o Senhor está anos-luz na frente de qualquer pensamento humano, em termos de algo que a gente possa pensar em termos de memória daquilo que está guardado, tá? E ele, versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos. Então foram julgados segundo as suas obras. Então todos os mortos que morreram de todas as formas, no mar, que morreu muita gente, tá? Esse além aqui, no original é Hades, o além que entregou. Então a morte vai entregar todos. Aqueles que estão no Hades vão estar na presença do Senhor. Todos que morreram estarão na presença do Senhor para o julgamento. E versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então, estes que matavam, esse que é o inferno, esse que levava o povo à perdição, esses não existem mais. Agora eles também estão junto no sofrimento eterno, tá? Isaías capítulo 25, 8 fala sobre isso, né? Tragará a morte para sempre, chegará ao Senhor as lágrimas de todos os rostos e tal. Paulo também confirma isso em 1 Tessalonicenses 15, 26. O último inimigo a ser aniquilado ou destruído é a morte, tá? Então o versículo 15 vai dizer, o último versículo, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida, tá? E nós não fazemos isso depois da morte, fazemos enquanto vivos. Muito bem. Entramos no capítulo 21, que vai falar, e o 21 e 22 vai falar sobre o perfeito estado, o perfeito estado eterno, tá? Esse momento ele começa com uma nova ordem mundial. Então vamos ver que Jesus vem, né, dos céus, aniquila o diabo e aqueles que o seguiram, e agora vai se estabelecer uma justa e perfeita nova ordem mundial. Agora é justa e perfeita nova ordem mundial, tá? É o recomeço do plano original que Deus estabeleceu para o homem lá atrás, porque o homem não nasceu para morrer, o homem nasceu imortal. Por causa do pecado veio a morte sobre o homem, ainda que ele tivesse bastante longevidade à época de Adão e alguns séculos seguintes, e foi perdendo a longevidade com o passar do tempo por causa do pecado, né? Então, essa consciência humana, a consciência humana do homem, ela começa, a consciência humana, né? Claro que só pode ser do homem, ela volta a restabelecer a comunhão e intimidade com o Senhor, aqui na terra, que era o plano original do Senhor para o homem, tá? Então, e a referência nesse tempo é a eternidade.
porque agora não se tem tempo, olha, o homem dura 70 anos, agora 70, 100, não tem mais referência. Qual é a referência? A eternidade. A eternidade é a referência, né? Muito bem. E no capítulo 21, ele vai falar sobre o novo céu e nova terra. Versículo 1. E viu um novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. A transformação cósmica, tá? O cosmos se transforma, o espaço sideral se transforma, a Terra já está transformada. Veja o que aconteceu. Por que ele se transforma? Porque a Terra ela foi contaminada pelo pecado, e há uma purificação, houve purificação por fogo, de todas as formas, para que a presença de Deus aqui na Terra, ela possa estar. O Senhor não fica em lugar sujo, lugar imundo. E essa purificação é precisa tanto na Terra como no cosmos, tá? no espaço sideral. E isso vai acontecer, tá? Então, o mundo ele vai ser transformado e redimido de toda a impureza que o diabo deixou aqui. E a gente tem muitas referências com relação a esse perfeito reinado do Senhor aqui, tá? Salmos 102 fala isso, Isaías 65:17 fala isso, Romanos 8:19 fala isso, Hebreus 1:12, 2 de Pedro 3:13. E Ageu fala isso também com muita propriedade, né? Ageu 2, capítulo 6, e Hebreus 12. Tudo desaparecerá como fumaça, conforme também fala Isaías 51. E muitas outras referências aqui, e o nosso tempo não dá para a gente falar tudo. Então a terra será renovada e tornará a habitação de homens e de Deus. Então Deus vai habitar aqui na terra, tá? Então, todos os corpos, tá? Todos os redimidos terão os corpos semelhantes ao corpo ressurreto do Senhor, por isso que a eternidade é a referência. Ou seja, um corpo real, visível, tangível, incorruptível, poderoso e imortal. Imortal. Romanos 8:23 vai falar sobre isso, que temos as primícias do Espírito, tá? Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que será um corpo diferente, porque estaremos na eternidade. 1 Coríntios 15:50 também fala sobre isso. Carne e sangue não pode herdar o reino. Todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para que a gente possa ter uma ação nesse mundo de forma a estar preso no tempo, mas não preso no espaço. Até porque o próprio homem, a tendência muito natural é que o homem comece a explorar outros pontos do universo, porque o Senhor, cremos que o Senhor não fez o universo apenas para que a gente olhasse daqui, mas que a gente explorasse. Eu creio que isso irá acontecer. Versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada ao seu noivo. Então, a Jerusalém que desce do céu, uma realidade é física? Sim, o texto diz isso, tá? Ele diz: eis que um tabernáculo de Deus está com os homens. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, uma voz que o João ouve. E pois com eles habitará. Então Deus está descendo com esse tabernáculo junto à cidade, que é a Jerusalém Celestial, que desce do céu. Deus mesmo estará com eles. Com eles quem? Com os homens, porque a igreja já estará com o Senhor lá na eternidade. Então ele só pode estar com os homens aqui na terra, tá? Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, tá? A qual a nossa mãe. Versículo Filipenses 3:20 vai falar sobre isso também. A nossa pátria está nos céus, que transformará o corpo da nossa humilhação. Ele fala sobre esse fundamento dessa cidade, cujo arquiteto é o edificador de Deus, Hebreus 11:10. Hebreus 11:16 também ele fala que ele preparou uma cidade. Muito bem. E Levíticos 26:11 é interessante falar, porque ele diz: também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Zacarias 8 também fala sobre isso: eles habitarão no meio de Jerusalém, e eu os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém.
Versículo 4, continuando. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor. É um lugar, né, de muita glória, de muita eternidade com o Senhor. E ele diz ainda, em Isaías 65:17, aqueles que habitarão ali, que não se lembrarão das coisas ruins, das coisas tristes. Ele diz isso em Isaías 65:17, fala, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas nós não deixaremos de ser o que nós somos, tá? Nós saberemos que nós somos, mas a tristeza, a angústia, aquilo que a gente conhece nessa vida aí, não fará parte mais da nossa vida. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Então, preste atenção. Deus não remenda vaso. Ele quebra e faz novo. Tá? Versículo 6 diz o Senhor, está cumprido. Está cumprido. Aquele que vencer herdará estas coisas. Então, herança é só para filho. Só os que forem filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e serão herdeiros de toda esta bênção que o Senhor tem para nós. Versículo 8, esse versículo é bem interessante porque ele vai dizer, mas quanto aos tímidos, ele está falando para a igreja, olha só, tímidos, que são os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, há 8 tipos de pessoas aqui. A sua parte será no fogo, no lago ardente de fogo e enxofre. Então, os tímidos, eles têm algumas características interessantes, tá? Tímido é aqueles que têm medo de desaprovação. Aquelas pessoas que às vezes se negam até a ser crente porque medo, não, vergonha, e negam o Senhor, tá? Às vezes não querem perder emprego, status, tal, e negam o Senhor por causa disso. Esse é o tímido, é o medroso, tá? A gente viu isso muito lá com Josué e Caleb, que os camaradas não tiveram medo de dizer qual era a posição deles, ainda que os outros tivessem esse medo. A gente viu isso também com o homem lá dos 300, que levaram os 300 com ele. Meu Deus, como é que deu um branco na minha mente agora aqui? Entendeu? Vou lembrar já. Gideão. Alguém soprou aqui no meu ouvido. Gideão, os 300 Gideões, e muito antes, muitos já tinham desistido porque são os tímidos e medrosos. Crentes acomodados, né, que desistem da luta espiritual, tá? Se deixam vencer por isso. Marcos vai falar sobre isso, né, vai escrever sobre isso, dizendo que quem quer salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-la, tá? 1 aos Tessalonicenses 2,4, Paulo vai escrever, quem quiser, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Então isso vai falar sobre esse povo que foi fiel que é infiel ao Senhor, que foi infiel ao Senhor antes e depois do arrebatamento da igreja, tá? Os incrédulos, que ele fala sobre crentes que foram vencidos pelo pecado, tá? E outro tipo, e aqueles também que viveram na iniquidade. Esses também estão fora, porque está na igreja somente não é cartão, não é passaporte para o céu, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Muito bem, tem uma pergunta aqui da Mariana Marinho. Pastor, nós iremos reconhecer familiares nesse período de novo céu e nova terra, já que saberemos quem somos? Irmã, eu não tenho dúvida disso. Nós nos reconheceremos. Nós nos reconheceremos, assim como reconheceremos o Senhor, reconheceremos todos que morreram no Senhor. Todos. Nós não deixaremos de sermos nós. Só não teremos o mesmo corpo. Agora, de que forma isso vai acontecer? Nós não sabemos. É um mistério que o Senhor vai revelar para nós. Mas nós vamos reconhecer as pessoas que morreram, encontraremos lá, tenho uma esperança muito incrível que vai acontecer de eu encontrar meu paizinho lá na eternidade, pessoas que morreram no Senhor. A gente tem essa esperança e cremos que isso vai acontecer, tá? Nós não deixamos de ser nós mesmos, porque senão não teria sentido isso, entendeu?
alma, quando fala de salvação da alma, é salvação de consciência, de quem somos e o que fizemos. Por isso que no julgamento dos condenados, o Senhor vai mostrar para ele aquilo que eles fizeram. Eles vão ter consciência do que fizeram, que foram aqui na terra. E nós também. Entendeu? Só que a diferença é que o Senhor tira de nós tristeza, angústia, porque não há lágrimas derramadas mais por causa disso. Esse é um mistério que Deus vai estabelecer para nós, que nós vamos descobrir na eternidade. Agora, se não, nada disso que nós estamos fazendo, nada da nossa luta pela eternidade teria sentido. Porque se nós sai daqui um e chega lá outro, quem sou eu? De onde? Não teria o menor sentido, né? Muito bem, entramos aqui na Nova Jerusalém, versículo 9, chegando uma reta bem final aqui por causa do nosso tempo. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias, que tinha as 7 pragas, e fala, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, tá? Então, significa que o povo está já na eternidade com o Senhor. Então ele vê lá a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, tendo a glória de Deus, seu brilho semelhante a pedra preciosíssima, vai mostrar todo o esplendor dessa cidade que desce do céu, tá? E esta cidade é aquela cidade que veio do Senhor, não construída por mãos humanas, como os judeus construíram, né? O tabernáculo feito por mãos humanas. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu falo da morada eterna dele. Então, Atos 17, 24 vai falar sobre isso, né? Que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Versículo 12, ele vai falar que tem um grande muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, escrito o nome delas, que são o nome das 12 tribos de Israel, tá? O nome das 12 tribos de Israel. E nessas portas, no fundamento dessas portas, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, falando do Antigo e do Novo Testamento, aqueles que morreram antes de Cristo, que morreram depois do Senhor, tá? E a igreja como fundamento desta cidade. Versículos 15. E o que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, mediu a cidade, tá? O comprimento e a largura eram iguais, comprimento, largura e altura, então mostra que isso aí era um cubo, que era um conceito grego de perfeição, e esse cubo, ele vai dizer que ele tinha 12 mil estádios, vai dar aproximadamente 2.200 e poucos quilômetros. Essa medida certamente deve ser uma medida linear, não 2.600 metros quadrados, linear, mas representa aqui uma cidade grandiosa, e vai falar dessa simetria perfeita dessa cidade que desce do céu. Ela tem um muro de 144 côvados, muro construído em jaspe, ouro, semelhante a vidro límpido, fundamentos do muro adornado com pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônia, sádio, crisólito, topázio, crisópraso, jacinto, ametista, pedras que a gente mal conhece, mal ouviu falar. E as 12 pedras eram de 12 pérolas, a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Queridos, não dá nem para a gente tentar imaginar uma cidade com a glória, com a grandeza disso tudo. Isso fala, claro que isso fala de conceitos de valores humanos, em que apenas para que o João ele pudesse passar para nós a herança, a glória que nós temos, que vamos receber, que há de receber. Então, é uma linguagem humana de algo que provavelmente seja muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, como diz a palavra, que não subiu no coração do homem, que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, isso tudo vai falar de algo grandioso, esplendoroso, que nós aguardamos com muita expectativas, e cremos que isso esteja muito, muito perto disso acontecer. Versículo 22, ele vai dizer, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, não tem santuário lá, porque o Senhor, a presença do Senhor é o próprio santuário, porque o Senhor estará presente nesse local, nessa cidade. E o versículo 23, já estamos chegando bem na reta final. Não necessita de sol, de lua, porque a glória do Senhor alumia todo aquele ambiente, e o Cordeiro é a lâmpada, né? Como o Senhor diz que ele é a luz, que ele é a luz do mundo, ele é a luz
dessa cidade santa. Versículo 24. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ele a sua glória. Então, as nações andarão à sua luz. Então, a partir de agora é diferente. Olha que a Bíblia fala que o tempo que nós estamos vivendo, que o mundo jaz no maligno, está em trevas. A gente ouviu isso durante muito tempo, principalmente antes do milênio, principalmente com a manifestação do anticristo, da besta, de tudo aquilo que vai acontecer aqui. Durante o milênio, paz, mas depois que Satanás é solto, volta aquela treva muito rapidamente, mas agora o mundo vai andar na luz. Querido, é um outro tempo, é uma outra situação que a gente crê que isso não esteja muito longe de acontecer, tá? E os demais povos irão ao Senhor para honrá-lo, para a adoração. Povos que estarão vivendo aqui na terra, tá? Não é a igreja está sempre junto com o Senhor. Versículo 25, chegando bem no finalzinho, as suas portas não se fechando de dia e de noite, e a noite ali não haverá. Então não há escuridão nessa cidade. Nesta cidade, porque fora da cidade, tá, desta cidade, o mundo continua da mesma forma, com todos aquilo que a gente sabe hoje de natureza, tá? Uma natureza transformada, claro, com o céu transformado também, tá? Versículo Isaías 66 vai falar sobre essa questão de, né? Olha que Isaías profetizou muitos séculos antes de Jesus. Então, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Toda a carne. E o versículo 26. A ele trarão a glória e a honra das nações. E o 27, o último versículo, tá? Para a gente fechar o capítulo de hoje. E não trará nela coisa impura, nem o que pratica abominação. Ou mentira, mas somente o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a partir de agora é um tempo diferente, é um tempo que a gente espera com muita expectativa, tá? Tem algumas mais perguntas, tá? Que as pessoas estão fazendo, a gente não tem tempo para responder agora, a gente já estourou um pouquinho do nosso tempo, mas eu quero dizer para você, tá? Deixa eu fazer uma homenagem aqui ao Sião, com a caneca do nosso seminário lá da nossa igreja Nova Vida de Piedade, camisa também, fazendo uma homenagem aqui ao Sião, que continua funcionando, por sinal tivemos aula hoje da turma com o pastor Zé Derivaldo sobre o Novo Testamento, vamos entrar no novo módulo daqui a 2 semanas, estaremos falando sobre isso amanhã, se Deus permitir, de que forma isso vai funcionar, o nosso seminário vai funcionar daqui para frente. Como eu falei, amanhã a gente vai fechar o capítulo 22, vamos falar sobre o novo, o perfeito estado eterno que vai entrar a partir daí. Estamos na reta final, praticamente já fechando realmente o livro do Apocalipse, mas vamos tentar fazer um resumão de tudo aquilo que a gente falou durante esse um mês, que vai completar amanhã, um mês de aula, queridos. Amanhã serão 20 aulas, 19 aulas, amanhã estará completando 19 estudos que nós né, que nós fizemos durante o mês de junho, entramos um pouquinho aqui em julho. E também, amanhã, preste atenção, isso é muito importante, amanhã nós estaremos colocando um link, tá? Você vai ver um link aqui na nossa transmissão, um link do um e-mail que você vai pegar e vai mandar o seu nome solicitando o certificado que nós estaremos preparando para você. Então amanhã, última aula do dia 3, amanhã é dia 3, hoje é dia 2 de julho, amanhã dia 3, nós estaremos colocando um link com o e-mail da igreja que você vai solicitar o seu certificadozinho de participação desse nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, nessas 19 lições que nós teremos completando amanhã. Ok, querido? Então espero você amanhã, às 10 da noite, no nosso último estudo, nossa última lição sobre o livro de Apocalipse, fechando tudo isso que nós vimos aqui, falando sobre esse tempo que certamente está muito perto de nós passarmos junto com o Senhor, nesse perfeito estado eterno, na presença dele, com coisas grandiosas que a gente não tem a menor ideia, mas só pelo que a gente já leu aqui, dá para ver que é uma coisa gloriosa e a gente
Eu espero com muita expectativa de participar. Amém, queridos? O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, tenha uma noite abençoada na presença dEle, tá bom? Tá chegando aqui mais uma pergunta, Tatiana Nascimento. Amanhã a gente responde essa pergunta, tá bom? Boa noite, querido, Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada na presença dEle.